Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do PodSente. Para você que nos acompanha, seja pelo YouTube ou para que você que nos acompanhe também por áudio pelo Spotify, estamos dando início a mais um episódio. E no episódio de hoje vamos trazer uma ilustre convidada. Ela é assistente social da APAE de Americana, aqui no interior de São Paulo. E vamos tratar de uma temática muito importante, né, Matheus? Que é a APAE no programa do Emprego Apoiado. Daiane, seja bem-vinda. E já como primeira pergunta, gostaríamos de saber quem é a Daiane? Prazer. Obrigada pelo convite. Agradeço assim antecipadamente já. Me formei aqui na Unisal, né? Já faz aí quase 10 anos. Então, me formei em 2016. Fiz a graduação como assistente social. Depois eu iniciei já direto numa pós-graduação na Unicamp. A Unicamp tinha, né, hoje em dia não tem mais, mas tinha um programa de aprimoramento profissional, então eu já engatei na pós-graduação, sou pós-graduada em saúde da mulher e do recém-nascido, e depois atuei desde então 2017 para cá, aqui na região, então Sumaré, Americana e agora um pouco em Santa Bárbara e voltei para Americana. Tenho uma experiência muito grande, né? Fiquei 8 anos... Então, antes de entrar para a carreira social, eu trabalhei 8 anos em empresa em Santa Bárbara, empresa de grande porte. Então, bastante na área administrativa. E na época eu pensei, o que eu vou fazer aí de faculdade, né? De graduação. E por alguns motivos pessoais e olhando a grade e me identificando bastante, optei pelo serviço social. Gosto bastante, é uma área muito interessante, uma área que você precisa ali sempre, né? Correr atrás dos direitos das pessoas, sempre estar orientando, então é uma área que eu gosto muito. E hoje eu estou já um pouco mais de um ano no programa Mercado de Trabalho e Emprego Apoiado. Tem que gostar muito de gente, né, Matheus? Nossa, demais. Sim. Das mais diversas partes, assim, né? De tudo. Sim. E falando dessa área específica, quais são os enfrentamentos, né? Quais são as problemáticas? Como que é o dia a dia? O dia a dia dinâmico, bastante dinâmico, como eu gosto, né? Eu gosto de um trabalho bem agitado, as horas passam super rápido. Tenho contato hoje, então, não só com os usuários, mas com a equipe multi e com as empresas, então, os profissionais das empresas que a gente tem parceria. Então, hoje no programa Mercado de Trabalho, a gente tem 359 usuários sendo acompanhados nesse programa. Nós somos uma equipe que tem eu como assistente social, tem psicóloga, psicopedagoga e o médico neurologista faz parte da equipe também. Então, a gente inicia esse processo de entrada da pessoa. Então, quando ela tem interesse ou é encaminhada para o programa, eu faço essa iniciação, essa avaliação para entender de fato qual o interesse da pessoa, qual a expectativa dela, ou até de mostrar para ela que ela consegue. Porque o que acontece? Não é simplesmente o mercado de trabalho, né? Não é só mandar uma entrevista e a empresa fazer a contratação. É muito além disso. É o emprego apoiado. É você, desde o primeiro contato, mostrar para aquela pessoa que tem deficiência que ela tem a capacidade e consegue exercer uma atividade remunerada. Porque, infelizmente, né, a gente vem de uma sociedade que julga muito, né? Ou que espera que todas as outras pessoas sejam perfeitas e consigam, né, fazer o seu trabalho de forma efetiva, mas que não que ocorra nenhum problema. E a pessoa tendo deficiência ou não, sempre ocorre algumas questões, né? Seja de relacionamento interpessoal, então assim, relacionamento interpessoal é o que a gente mais tem de demanda no ambiente de trabalho. E isso, a pessoa deficiente ou não, normalmente são as mesmas demandas, né? Dentro de uma empresa ou de uma organização. Então, hoje a gente consegue fazer essa entrada dessa pessoa, né? Iniciando esse processo de avaliação. Passa com a equipe de psicologia e psicopedagogia, porque algumas pessoas já vêm com diagnóstico, outras não. Então, nesse momento, a gente vai entender o que a pessoa tem, se aquele CID entra na lei de cotas, né? Se é público-alvo da APA, então a gente atende todas as deficiências, inclusive reabilitados do INSS. Confirmamos esses detalhes técnicos, documentação, né? Eu, como assistente social, faço esse primeiro contato, inclusive com o familiar que convive com essa pessoa e traz um histórico ali de família, de aprendizado, de experiências de trabalho ou não. Então, consigo fazer essa abordagem, entender de fato quem é essa pessoa, pelo menos no primeiro momento.
Depois, quando não tem diagnóstico, a psicologia aplica testes para entender se essa pessoa tem um déficit cognitivo ou não e se entra com o perfil nosso para acompanhamento. E aí tem também, quando tem pessoas que já entram trabalhando no programa, então ela busca uma orientação, que é essa questão do emprego apoiado, que eu vou explicar um pouquinho mais. E tem as pessoas que estão realmente em busca do trabalho. E aí elas vão ser acompanhadas por nós em grupos quinzenal. Então a gente sempre menciona, né, o grupo quinzenal de preparação profissional. Não é um treinamento para aquela área, porque a pessoa com deficiência ela precisa estar no ambiente de trabalho para depois ela ser treinada. Aí que entra o emprego apoiado. Legal. Certo. E qual é o perfil de quem procura esse serviço, de quem busca o acesso a essas possibilidades que a PAI oferece? Existe um limite de idade, um limite mínimo? Como que funciona? O mínimo 16 anos. Então, com 16 anos, eu já consigo incluir essa pessoa no mercado de trabalho e vou orientando. A gente vai fazendo diversas orientações no decorrer do ano, ou no decorrer do processo dessa pessoa entrar até numa empresa. E o limite, assim... É que normalmente o máximo que eu já consegui entrar no programa é 50 e poucos anos, a pessoa consegue ter acesso, né? Entrar no mercado de trabalho, a gente consegue ter o acompanhamento. Que bacana. Isso varia também bastante como posso falar, deficiência, transtorno que ele tem ali, né? Isso. O que a gente faz? Quando a gente acolhe essa pessoa, o que a gente precisa entender? Se ela é uma pessoa independente. Independente, então a gente fala nos cuidados mínimos necessários para conseguir estar no ambiente de trabalho sozinha. Então, cuidado próprio, né? Saber se trocar, fazer as refeições, manter os seus próprios cuidados de higiene. Esse é o básico. Ah, mas eu não sei trabalhar, nunca trabalhei, não sei nem falar direito com uma outra pessoa. Fala, não, fica tranquila. Porque isso a gente prepara e organiza conforme você está no trabalho ou no grupo de preparação. Então, esse grupo de preparação, a gente traz alguns temas aí de iniciação mesmo, de experiência, da pessoa conhecer o que é o mercado de trabalho, como funciona uma rotina administrativa de uma empresa ou uma rotina de fábrica. E depois a gente faz a inclusão e aí, de fato, na empresa, né, no local dela, que daí a gente consegue orientar melhor. Ah, legal. E qual que também é o perfil da empresa, né, que vocês vão inserir eles? Sim. Tem algum pré-requisito, o que mais chama atenção, assim? Nas empresas funciona assim. Então, acima de 100 funcionários, a empresa é obrigada a fazer a contratação, né, para cumprir a lei de cotas. Então, tem aí umas porcentagens, então acima de 100 pessoas já fica com 2% e depois vai aumentando no decorrer da quantidade de funcionários que tem no quadro da empresa. A empresa busca a gente, na verdade, pelo apoio. Porque ela pode fazer uma contratação, ela recebe o currículo ali, pode fazer uma contratação e acolher no seu quadro de funcionários. Agora, a questão do emprego apoiado é o que a gente tenta fazer com a empresa, essa parceria, né? Então, a gente apresenta o programa para ela, mais detalhado dos serviços que a gente consegue oferecer, e essa empresa adere ao programa, então inicia acompanhamento ou não. Hoje temos bastante empresas parceiras, empresas de grande porte, escolas, indústria, farmácia, assim, tem de tudo que vocês imaginarem aqui na região. E a Americana, na verdade assim, a APAI de Americana faz esse trabalho de mercado de trabalho e emprego apoiado, as APAIs da região encaminham para nós. Então, o pessoal pode vir encaminhado da própria APAI de Americana, algum familiar que mostrou interesse, das APAIs da região, de escola ou algum serviço de saúde, ou a pessoa, né, própria ir lá, pegou o contato e buscou pelo serviço. Certo. Por ser um trabalho que ele puxa uma demanda externa, caso aconteça algum problema, por exemplo, o funcionário foi demitido, houve alguma questão que talvez essa pessoa necessite de apoio jurídico, por exemplo. A APAI dá essa assistência por meios jurídicos? Como que funciona? Não, na questão jurídica não, mas até chegar nesse ponto, a equipe já ficou muito ali... Difícil, eu não, pelo menos até agora... Normalmente não chega nesse ponto. Mas se precisar, eu já consigo orientar, se acontecer alguma violação de direito, alguma situação, né? Eu já consigo passar essa orientação. Mas o emprego apoiado, só para resumir assim um pouco. A lei de cotas, então, hoje, 2024, tem 33 anos.
O emprego apoiado é uma metodologia americana que a gente trouxe para trabalhar com as pessoas com deficiência, que é uma metodologia que trabalha com a pessoa depois que ela entrou no programa. E é o antes, durante e depois. Então, você antes faz esse processo de inclusão, de acolher, entender, de fazer essa proximidade. Então, o grupo de preparação, ele não treina a pessoa, mas ele prepara ela para o mercado e aproxima nós de conhecer quem é esse usuário, né? De quem é essa pessoa. Depois, durante o processo, então a gente entende qual é o tipo de perfil que a empresa quer. A empresa quer determinado perfil, eu olho na minha base de dados para as empresas parceiras e encaminho os currículos para ela. Se necessário, a gente faz o acompanhamento no processo de entrevista e tudo mais. A pessoa deu certo, documentação tudo bonitinho, fez a contratação, tem um laudo o laudo caracterizador, um laudo que tem na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, e um médico vai conseguir fazer esse documento. Então, no mercado de trabalho já tem esse laudo que a gente consegue encaminhar para a empresa. Esse laudo caracterizador confirma a deficiência, a pessoa é contratada. Depois que ela é contratada, se é uma empresa nova, normalmente a empresa pede para a equipe fazer uma palestra, um momento de conversa ali com gestores ou com os funcionários que vão estar perto dessa pessoa para desensibilizar a questão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Então, um dos papéis que a gente faz, além desse apoio, então antes, durante e depois, esse processo de entrada da pessoa na empresa e o depois. Então, a pessoa entrou, né? Ela vai ser recebida da melhor forma, pelo menos todas as empresas que a gente tem parceria são empresas excelentes que, além de cumprir a cota, ela entende a importância do nosso papel dentro, né, desse acompanhamento, e a família também fica feliz. Então, a família feliz, o usuário feliz e a empresa, o trabalho ali corre super bem. Certo. A gente sabe que a APAE, né, Matheus, é uma instituição extremamente respeitada, né? Sim. Quem não respeita a APAE, né? Para você hoje, como assistente social da APAE, pertencente àquele espaço, né, a essa instituição, se tiver alguém ouvindo ou vendo esse episódio, o que você pode falar para essa pessoa? Um dia eu quero me tornar assistente social da APAE. Qual que é a função da assistente social da APAE, dentro da APAE, dentro desse processo multi? Na APAE, o que eu posso falar? Hoje eu estou representando o mercado de trabalho e emprego apoiado, que é um dos programas que tem na APAE. Mas temos vários outros programas. Então, tem o programa de estimulação, que atende crianças até 4 anos. O programa de clínica e reabilitação, que atende a partir dos 4 anos. Então, faz terapia. São as pessoas que têm deficiência intelectual ou o autismo, são acompanhadas nesse programa. Tem o programa de habilitação e reabilitação, que é o PHR. É como se fosse, para quem tem interesse e é assistente social, vai entender. É como se fosse um CRAS dentro da APAE, né? É um serviço muito interessante, que a gente consegue ali ter um acompanhamento, um diálogo muito perto, inclusive dos usuários que são do outro programa, direcionados para nós. E temos também o Centro-Dia, que atende a pessoa idosa, e temos a educação. Então, todos esses locais que eu comentei têm assistente social. Então, cada setor tem uma profissional do serviço social. E assim, o serviço social ali, ele vai não só atender, ser a porta de entrada, então a gente é a porta de entrada dessa pessoa. Então pode ser que alguém esteja me ouvindo que já passou comigo em atendimento, não demos sequência porque daí a pessoa já é atendida pela assistente social de referência do programa, mas se é o programa que eu sou referência, ela vai ter o meu acompanhamento. E é um serviço assim muito interessante, a gente é a porta de entrada, a gente acolhe as pessoas, principalmente na questão de orientação sobre os direitos, né? Então, orientação sobre o direito ao acolhimento é a primeira coisa que a família fala assim, nossa, que legal, né, já ter tido esse atendimento, ter tido a orientação. Então, basicamente... Legal. E, para finalizar, assim, o que vocês recebem das famílias dessas pessoas que necessitam do serviço? Assim, o feedback é positivo, é negativo? Como que funciona? O feedback é super positivo, assim. Na verdade, o fato de trabalhar na APAE já é um feedback positivo em todos os quesitos, né?
A APAE, como vocês comentaram, ela é referência em atendimento, não só pelos profissionais qualificados que ali tem, mas pelo empenho realmente em atender desde aquele bebezinho recém-nascido até aquela pessoa idosa em todo o seu processo de vivência. Então a gente tem ali, esses dias eu desliguei por solicitação familiar um usuário do programa que se aposentou. Preferiu sair, se aposentou, saiu da empresa e continua seguindo sua vida e não precisou mais do nosso apoio. E assim, são palavras de agradecimento absurdas. A gente vai nas empresas para fazer esses momentos de palestras. As pessoas que nos encontram já vê a identificação, já reforça. Que legal o trabalho de vocês, conheço tal pessoa, ela já falou disso. O acompanhamento de vocês já fez com que a pessoa trabalhasse em tal lugar, mas ela já está em outro. E o negócio vai crescendo, né? Vai desenrolando. Então, assim, o feedback realmente é muito positivo. Não só do atendimento, mas do nosso empenho. Eles enxergam, eles veem isso. Os usuários também, eles pegam um afeto na gente muito grande. Eles têm um carinho muito grande por nós. E as famílias com quem eu trabalho ainda mais, né? Nos outros programas a gente tem muito contato com as famílias e pouco com os usuários, dependendo da idade. No programa Mercado de Trabalho, meu contato é com os dois. Muito com o usuário, que eu acompanho, e bastante também com a família. Então, ali é contato diário. Estou com uma dúvida, manda mensagem, porque ali a gente tem no WhatsApp, manda mensagem, tira dúvida. Ou liga, ou marca um momento, né? Aconteceu alguma coisa na empresa, né? Alguma situação antes de um desligamento, a pessoa já nos contatou, o usuário, a empresa já nos contatou, a gente já chama a família, já tenta fazer ali uma intervenção, justamente para manter essa pessoa dentro da vaga. Porque o interessante para nós e para a empresa não é só fazer a contratação, mas reter esse funcionário na empresa e fazendo as mesmas atividades que a outra pessoa. Então, direitos e deveres ali garantidos. Que legal. E eu acho maravilhoso, né? Vocês pegam uma família desamparada muitas vezes, né? Que ali você vê de todas as classes ali. Sim. Né? E dá esse apoio, dá esse abraço, fala, ó, estamos junto nessa, né? E é fantástico, né? Um privilégio imenso, né? Ter uma pessoa assim, né? Nesse podcast, né? E ter uma instituição que faz esse trabalho, né? Sim, sim. Ainda mais um mundo maluco que a gente vive, né? Produzir, a gente nem vê muito quem está do nosso lado. Isso é verdade. Inclusive, quando a gente vai nas empresas, os funcionários, né, que estão ali, em momento de conversa, de entender a pessoa com deficiência. Quando a gente faz esse momento de roda de conversa, de dessensibilizar sobre a pessoa com deficiência, quando a gente consegue fazer com que esses funcionários tragam as situações do dia a dia, é ainda mais legal. Porque o que acontece, que eu estou percebendo bastante, o receio é muito de quem não tem a deficiência, como que eu vou lidar com aquela pessoa com deficiência? E se ela fizer isso, o que eu vou fazer? Ou quando ela entrar aqui, como eu falo com ela? Então, esses detalhes, né, a gente consegue ir orientando. E eu acho fantástico esse termo, né, de sensibilização, né? Isso. Você vai trazendo com que essa dinâmica normalize ali, né? É o que a gente precisa hoje, né? Quanto mais a gente fale, né? A gente precisa falar bastante, né? Da pessoa com deficiência no mercado de trabalho para ela, de fato, ser incluída. Não só incluída para a lei de cotas, porque a gente tem empresa parceira que não tem a obrigatoriedade de cumprir a lei de cotas e tem 2 usuários nessa empresa, né? Uma empresa muito legal, que a gente tem uma proximidade muito boa, e vira e mexe a gente está lá conversando com os funcionários, porque sempre tem rotatividade, então a gente sempre está conversando. E essas pessoas se mantêm. Então, olha que legal, ela produz, se mantém no trabalho e cria um ambiente muito harmonioso, porque você trabalhar com uma pessoa com deficiência, fala, poxa vida, né? A pessoa está conseguindo desenvolver, está conseguindo exercer o trabalho dela e está ensinando, porque a pessoa com deficiência ensina a gente muito mais do que a gente pode ensinar, né? Então, assim, é um trabalho muito legal, que eu gosto bastante. Estou aprendendo, como aprendo em todos os outros trabalhos que eu já tive. E é mais uma meta minha, né? Falar cada vez mais da importância de não só, né, como nós temos o direito ao trabalho, a pessoa com deficiência também tem. Uhum. Posso só fazer uma... não está no cronograma, mas é uma pergunta bem tranquila, né? Daiane,
gostaria que você falasse, né, nessa sua trajetória, quem que é a Daiane antes, né, de saber esse mundo, né, principalmente antes da graduação, né, para eu passar para nossa casa aqui, Unisal, né, e quem que é a Daiane depois de formada, já quase 10 anos, né, já trabalhou nessa instituição fantástica que é a PAI, e como também a graduação também aqui, né, no Unisal te ajudou nisso. Sim, né? Não, com certeza. Já busquei a Unisal até por referência, né? Eu busco os lugares justamente pela dinâmica do lugar e pela questão de visibilidade mesmo, né? Então, assim, são profissionais que trabalham aqui, que são pessoas, né, são referência no que faz. Então, quando eu escolhi fazer a faculdade aqui, foi por esses motivos. Inclusive, quando eu fui para a pós-graduação, foi buscando um aprimoramento realmente eficaz, né? Então, ficar um ano na Unicamp trabalhando como assistente social e ainda fazendo uma pós-graduação só aumentou o meu conhecimento que eu já tinha aqui. Então, eu tive uma base muito boa aqui na Unisal de conhecimento, levei para a prática na Unicamp, trouxe junto com a pós-graduação que só, né, me fez melhorar como profissional. Como que eu posso dizer? Antes de eu ser assistente social, eu era uma pessoa trabalhadora, como continuo hoje, mas, como pode dizer, com mais orientação na questão de direitos. Então, quanto mais conhecimento, né, a gente consegue se relacionar ainda mais com as pessoas e entender de fato como funcionam os detalhes da máquina que é o mercado de trabalho, né? Então, eu consegui, na minha experiência na área administrativa, que eu fiquei bastante tempo, trouxe muito da área administrativa para quem eu sou hoje, porque toda profissão tem ali suas questões de contato, de relacionamento com outras pessoas, né? De relacionamento com a equipe, reunião, é muita coisa, né? Então, nada é perdido. Então, conhecimento de antes, durante a faculdade, os colegas que eu acabei fazendo, amigos que eu mantenho até hoje da graduação, e que só me ajudaram, né? Só me ajudam nesse processo que eu estou de aprendizado. Que eu, assim, sigo aprendendo né, pretendo continuar aprendendo com as pessoas, que é o que a gente mais consegue absorver de conhecimento, né? Quando a gente conversa com outra pessoa, consegue falar da gente, receber a orientação, a gente consegue melhorar como pessoa, né? Maravilha. Fantástico. Bom, é um assunto que daria pra gente ficar aqui horas e horas. É verdade. Para você que nos assiste ou para você que nos ouve, nós vamos deixar na descrição do vídeo, né, e do episódio lá no Spotify, um link para quem quiser acessar ou conhecer o trabalho do programa apoiado da PAI. Sim. E as redes sociais da Daiane, se assim ela nos permitir. Com certeza. Daiane, muito obrigado pela tua presença. Nós agradecemos o seu tempo, a sua disposição para estar aqui conosco e já fica o convite para uma próxima entrevista. Não, combinado, tá ótimo. Muito obrigada pela disposição de vocês, por essa abertura, né, para eu comentar um pouco do programa. E quem tiver interesse pode entrar nas redes sociais da PAI. Temos Instagram do Mercado de Trabalho, que também depois a gente deixa anotado, né? Pode ligar, mandar e-mail, mandar WhatsApp, que eu entre em contato e a gente conversa direitinho. Maravilha. Tá bom? É isso aí. E o nosso agradecimento especial à PAI de Americana, aqui no interior de São Paulo. Nossa, muito obrigado. Fez um trabalho incrível. Incrível, né? Bom, esses dois são suspeitos para falar, mas demais, tudo bem. Demais, é um privilégio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada.